Marcos capítulo 2 é o texto de hoje, que você possa abrir os seus ouvidos e ouvir essa palavra em nome de Jesus. Diz assim, Marcos 2, do 1 ao 12: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. Filha, não liga de novo não, porque é perigoso. Então, Antônio, não liga não. Os outros estão funcionando, né? Está funcionando lá e aqui, então deixa, não vai. Não liga não. Amanhã eu chamo o eletricista de novo. Glória a Deus por isso. Amém? Depois eu explico aí. Verso 4 do capítulo 2 diz: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 5 de Marcos 2,5 continua: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Que pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ou é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus que faz milagres, como o Senhor fez na vida desse paralítico. E o maior milagre da nossa vida é a salvação, a conversão em Cristo Jesus. Abra os nossos ouvidos nessa noite, Senhor. Que a nossa mente não venha estar cauterizada, mas que o Senhor venha abrir o nosso coração e a nossa mente para, nesses últimos dias, dar ouvidos à sua voz, à sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, abra os ouvidos para que a tua palavra seja assimilada em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu dar início aqui, só graças a Deus também, nós temos uma geral aí desses ar, vieram 2 eletricistas aqui, deram uma geral em tudo, até a lente voltou a funcionar, estava suja, a lente voltou a funcionar, e deu eu acho que faltou um negócio ali, por isso que deu pane nesse estouro. Pane não, ele só desligou, né? Ele está ligando e desligando, mas agora Deus limpou tudo por dentro e por fora, ficou zerado, o cheiro ficou novo, e está funcionando melhor até, para a glória de Deus, né? Então, está aí os arcos todos novos, para a glória de Deus. É só uma questão de um barramento mesmo que faltou, e ele disse que talvez aconteceria isso aí, tá bom? Dito isso, Marcos capítulo 2, nós lemos então. Eu quero falar nessa noite para nós, e para mim, em primeiro lugar, que a atitude muda situações. Atitudes mudam situações. Para que situações sejam mudadas, algumas atitudes nós precisamos tomar em nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver um caso de paralisia. E algumas atitudes dos amigos do paralítico fizeram com que ele voltasse a ter uma vida normal, uma vida sarada, uma vida curada por Jesus. Porque Jesus, Ele quer curar a gente de toda e qualquer paralisia. Então no texto afirma paralisia. Talvez a sua paralisia hoje não seja física, como lá no paralítico. Talvez a sua paralisia seja espiritual.
Talvez você está paralisado na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida sentimental ou financeira, mas Jesus quer nos livrar, nos curar de qualquer paralisia, seja ela emocional, seja ela física, conjugal, financeira, seja ela a nível que for. Jesus, Ele quer nos curar, e para isso nós precisamos de algumas atitudes, porque não é do desejo de Deus que nós fiquemos presos, amarrados a situações ou a coisas. Deus não quer que nós venhamos ficar presos, amém? Você não pode ficar preso de nada, preso dos vícios, preso ao pecado, preso a situações, não, preso à ansiedade, a dúvidas, ao medo, não. Jesus quer, Deus não é o desejo de Deus que nós venhamos ficar paralisados, né? Mas para isso é necessário algumas atitudes que precisamos tomar nas nossas vidas. Atitudes, elas mudam situações, atitudes, elas mudam comportamentos, elas fazem a grande diferença na vida do cristão. Nesse texto nós vamos ver claramente a atitude de 4 amigos do paralítico, que agiram em seu favor por causa de uma visão de fé. E nós vamos ver então, a primeira atitude desses paralíticos eles tinham uma visão de fé. Uma visão de fé. Se eles não tivessem fé, eles não teriam levado o paralítico até Jesus, porque haviam dificuldades. Eles se negaram a aceitar a realidade da paralisia do corpo na pessoa do amigo deles, e em seus corações eles decidiram que ele seria curado daquela deficiência. Então a cura primeiro, ela aconteceu no coração dos amigos. Veja, eles tiveram fé para levar o amigo até Jesus, independente da dificuldade que eles encontraram. Então a fé tem que nascer primeiro dentro de nós, dentro de você. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível nós agradarmos a Deus. Hebreus 11:6 vai dizer que aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer que Ele existe. Você veio aqui por quê? Porque você crê que Deus existe. Você veio aqui e você veio à igreja porque você crê que Deus existe. E se você crê realmente que Ele existe, você tem que saber e entender que Ele é Deus e que Ele se torna abençoador daqueles que o buscam. Então é necessário fé. Como é que está a sua fé? Será que as situações, as crises, as dificuldades, ela têm abalado a sua fé? Tem deixado você duvidoso, incrédulo, né? Que não haja incredulidade dentro de nós. Veja, a fé quer nos tirar de qualquer paralisia. Então a primeira atitude que eu preciso para vencer uma situação complicada é eu ter fé de que Deus está comigo. Se eu não crer que Deus está comigo, nada resolve, nada vai adiantar. Eu tenho fé, eu tenho convicção, eu tenho certeza de que Ele está comigo. A fé, ela derruba qualquer ansiedade, mesmo que você esteja ansioso, aflito, angustiado. A fé, ela paralisa, ou ela derruba, ela tira da nossa vida qualquer ansiedade. Eu preciso ter fé, para confiar em Deus, para depositar a minha certeza e esperança nele, dizer: Senhor, arranca de mim toda aflição, toda ansiedade, porque eu não quero viver ansioso, eu quero ter fé. Irmãos, nós estamos precisando, nesses últimos dias, de pessoas de fé, pessoas que têm certeza de que Deus é Deus sobre qualquer coisa. Hebreus 11, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza, né, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas aqui dentro eu estou crendo. Eu não estou vendo o meu sonho realizado, eu não estou vendo a porta aberta, mas aqui dentro eu creio que há um Deus que tudo pode, que é poderoso para agir, para fazer, para movimentar, para derrubar barreiras e fazer o melhor pela minha vida. Aqui dentro eu tenho certeza de que Ele não vai me deixar desamparado no meio do caminho, mas eu tenho fé, eu tenho certeza. Então, Hebreus 11 faz a listagem dos homens de fé.
E nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Eu tenho orado a Deus, Senhor, levanta homens e mulheres de fé. Porque quando você tem fé, ela derruba qualquer medo, qualquer ansiedade. Quando você tem fé, você tem certeza de que Deus é Deus na sua vida, você vai romper barreiras e obstáculos. Amém? Você acha que para Davi derrubar aquele gigantão, ele precisava ter fé. Fé de que Deus estava com ele. Ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Eu tenho fé de que Deus está comigo. Irmãos, não era a pedrinha que derrubou o gigante, mas a fé que Davi tinha no seu Deus grandão, porque Deus é grande, Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores. Que a tua fé seja renovada e aumentada nessa noite, em nome de Jesus. A primeira atitude, então, é ter fé. Eu poderia falar mais sobre fé, mas eu quero, como sempre, eu sou um objetivo claro. A segunda atitude é, além da fé, é que nossas amizades nos levarão à cura ou à paralisia. Olha isso. As nossas amizades, os nossos amigos, nos levarão à cura, à vitória ou à paralisia, ou ao esfriamento, ou à perdição, ou ao caminho errado. O paralítico precisou somente de 4 amigos para o levarem até o milagre. 4 amigos para o levar à cura. Quantos amigos você tem que está te levando ao lugar da coragem, da vitória, da conquista, da vida abençoada, da vida santa, da vida do relacionamento com Deus, etc, etc. Quem são os seus amigos? Há uma frase que diz: diga com quem andas que eu direi quem você é. Quem são os seus amigos? Ou eles te levarão a um lugar maior, ou ao lugar menor. Quem são os nossos amigos? Quem são aqueles que estão de fato do nosso lado, para levar a gente para cima ou para baixo? Ande com pessoas que andem com Deus, ou que sabem de Deus mais do que você. Ande com pessoas que têm mais fé e coragem do que você. Ande com pessoas que têm um relacionamento, uma vida santa com Deus mais do que você. Toda pessoa que a gente vai andar com ela, se ela for mais do que a gente vai conseguir atingir o mesmo nível ou passar ela. Porque o discipulado é para você se tornar igual, melhor ou um pouco abaixo. O grande problema é que muitos ainda não entenderam esse problema. Não, eu não ando com qualquer um, eu convivo com qualquer um. Cumprimentar ou ter um pouco de contato com as pessoas é normal, mas intimidade, relacionamento, comportamento, vida junto, com quem eu estou andando? Então, com quem eu vou andar, caminhar, vai dizer aonde eu vou chegar, aonde eu vou estar, aonde eu quero estar. Muita gente tem ficado para trás, vivendo a vida paralisada por conta das amizades. Talvez até bonzinho, é bonzinha, talvez até legal, irmão, é amigo de 20 anos, de 30 anos, mas ele tem te levado para Deus, para cima, para a vitória ou para a derrota? Quantos casamentos, em vez de andar com casamentos melhores, andam com casamentos piores do que o dela, e aí não resolve, porque se andou com o pior, você vai ficar. É igual time de futebol, quando o time bom vai jogar com um time muito ruim, quase não dá nada, porque fica ruim também. Fica ruim também. A coisa pega, né? A unção pega, a influência pega. Irmãos, hoje nós estamos vendo a era da influência digital, mas o grande poder que tem na vida nossa é o poder de influência. Então o paralítico teve 4 amigos que o levaram ao lugar da cura e do milagre. Quem são os seus amigos? Quem está levando você para onde? Perceba, não, mas eu não posso deixar essa amizade, então cuidado. Você pode estar paralisado em alguma área da sua vida por conta das amizades. Nem que tiver que perder, tem gente que quer perder certas amizades. Mas se eu fosse andar com certas amizades, com certeza eu não tinha continuado a minha caminhada na vida de fé e confiança e certeza em Deus.
E muitos ficaram porque não decidiram andar com pessoas que andavam com Deus. E aí ficaram no meio do caminho. Ei, ande com pessoas que andem com Deus. Ande com pessoas que amem a Deus mais do que você, que confiam em Deus mais do que você, que tem uma vida santa mais do que a tua. Tenta andar. Se não der para andar, não ande. Senão eu vou ficar paralisado em alguma área da vida. Isso é fato. Já disse, repito, o poder de influência ele é terrível, ele é enorme. E as pessoas estão sendo influenciadas hoje pelas amizades. A amizade ela leva a gente para um lugar melhor, ou no lugar da derrota ou da vitória, da conquista ou da perda, da bênção ou da maldição. A igreja de Jesus nos últimos dias que estamos vivendo não pode andar com quem não está andando com Deus. Quem é cristão não pode andar com quem não está andando, uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida perdida. Não. Posso ter contato para evangelizar? Sim, mas andar não. Andar, estar junto é outra coisa. Ou você coloca no seu barco pessoas que vão te levar para o outro lado da margem, ou você vai ficar no barco. O perigo de afundar é grande. Quem são os seus amigos? 4 amigos. Quando você morrer, tenha pelo menos 4 amigos para segurar, 2 na frente, 2 atrás do caixão. Pelo menos 4 amigos para te acompanhar. Mas na vida, e na vida com Deus, irmão, a gente precisa ser seletivo. E tem muita gente que não quer ser seletivo e acha que não tem problema, que tem muita influência e muito poder de influência. Se eu não tenho poder de influência para trazer, o outro pode ter o poder de influência para me levar, ou para me afastar, ou para mim não viver o grande propósito de Deus na minha vida. Escute essa noite, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e tenha coragem de ser seletivo com as suas amizades. Escute o que eu estou falando, tenha coragem, ainda que doa, ainda que possa perseguir você, ainda que falem mal de você, mas seja seletivo. Os marinheiros, quando você lê Jonas, eles colocaram no barco alguém para ir no navio que Deus não mandou colocar. Quase, eles perderam muita coisa, quase que eles se arrebentam, se afundam por causa de Jonas. Eles não perguntaram antes: quem é você? Quem é o seu Deus? O que você está fazendo aqui? Não, colocou no barco, pagou um dinheiro lá, colocou no barco e pronto. Lá no meio do mar houve um perigo, quase que afunda, quase que acaba com tudo. Até Jonas dizer para eles: não, eu sirvo o único Deus e vocês vão morrer por causa de mim. Então me pega e eu jogo no mar. Porque se vocês me jogar, nós vamos morrer junto. Aí quando joga o Jonas no mar, o mar se acaba. O problema é o Jonas. Quem mandou eles colocar Jonas dentro do barco? Quem mandou às vezes a gente colocar a gente dentro do nosso barco, que em vez de fazer a gente ir para outra margem e ser vitorioso, nos faz ou está fazendo a gente afundar? Quem você está colocando dentro do barco? Ah, mas é legalzinho, é bonzinho, não, eu tenho muita amizade, não posso pagar. Então, aonde esse barco vai chegar? Terceiro lugar que a gente aprende: os amigos não viram dificuldades, viram a solução do milagre. Eles não viram dificuldade. Tinha dificuldade, olha o texto. Diz aí o texto: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam um lugar e anunciaram-lhes a palavra. Não tinha lugar, estava tudo fechado. Olha o verso 4: e não podendo aproximar-se dele, ou de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado, o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram no leito e desceu o doente. Eles não viram a dificuldade. Pela porta não dá, pela janela não dá, mas você vai sair daqui hoje. Olha que amigo, olha que amigo, você vai sair daqui hoje. Eles não viram dificuldade, eles não viram a multidão atrapalhando
você e Jesus vai te ver, Jesus vai sarar você. Eita glória! Eles não viram dificuldade, não viram a porta da casa fechada, não foram vencidos pela incredulidade, pelo desânimo, pela indisposição. Quantos têm sido vencidos pela indisposição? Nem mesmo pelo telhado, não se intimidaram com nenhum obstáculo, por isso não parou diante dos obstáculos. Quanta gente parando diante dos obstáculos, eles continuou a descobrir um lugar para curar o paralítico. Que amigo, hein? Não viram dificuldade, mas serviam, ou seja, que as dificuldades possam servir de ponte, de caminho para a gente passar. Você está vendo dificuldades, tribulações, não desista diante de qualquer obstáculo. Irmãos, a vida é feita de obstáculos, e muitos, não é pouco não, obstáculos, lutas, guerras, né? Problemas, situações. Eu já falei aqui, para mim estar aqui hoje, né, você fala, o Valdemir, eu vim lá pregando a palavra, está lá, pastor, né, tem gente que até fica assim, mato, fica com inveja, mas foi luta, foi guerra, foi prova, foi dificuldade, foi obstáculos. Eu tive que enfrentar obstáculos. Se eu fosse olhar assim para o mundo natural, não tinha saída, não tinha como ser. Não vou nem falar algumas coisas aqui, porque alguém pode ouvir aí e fica ruim para mim. Mas foram obstáculos grandes. Tentaram parar, puxaram o tapete, disseram não. Alguém chegou no meu ouvido como pastor e disse assim, esquece, você não volta mais. Eu falei, isso serviu de impulso, de coragem para mim. Falei, agora que eu vou para cima, agora que eu vou vencer, agora que eu vou ver que a minha fé é pequena, mas o meu Deus a tua fé pode ser pequena, mas o teu Deus é grandão, Ele é poderoso, Ele abre ainda o mar vermelho, Ele ainda faz coisas extraordinárias acontecer, Ele ainda derruba as muralhas de Jericó. Ele diz em Isaías 43, 13, a parte B, agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Ninguém pode impedir quando eu tenho uma fé e quando eu não deixo os obstáculos me parar. Estamos vivendo diante de uma geração que não quer obstáculos. Que não quer obstáculos. Olha aí o obstáculo de domingo passado, de hoje, né? Eu vejo os jovens passar ali, fazer o Enem. Quanto obstáculo. Difícil passar no Enem para conseguir aí uma bolsa de estudo, sei lá, ou acesso ao vestibular. Que luta, que prova, né? Horas e horas estudando, o dia inteiro para passar no Enem, e ainda com pouca vaga, pouca oportunidade, mas tem que lutar, é um obstáculo, tem que tentar. A vida é feita de tentar, e tentar, e tentar de novo. Eu não vou desistir. Olha, irmão, se você olhar para o texto aqui, talvez pareça assim algo superficial, é lógico, mas os caras não olhou para os obstáculos, não haviam de entrar, e eles pegam uma escada, sobem, abrem o telhado e desce o homem, o paralítico no meio aonde Jesus estava. Ai, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Levante a mão. Glória a Deus. Não se intimida diante dos obstáculos. Quais são os seus obstáculos hoje? Não pare diante das lutas. Quais são as suas lutas hoje? Seja física, emocional, ministerial, conjugal. Quais são os seus obstáculos hoje? Você veio aqui para ouvir essa palavra é para nós. Em quarto lugar, eu vou quase chegando ao fim, tiveram coragem de fazer o que ninguém fez. Quem que ia fazer isso, irmãos? O cara está marcando, deixa ele aí, que morra aí, anos aí mesmo. Hoje é assim. Tenha coragem de fazer o que ninguém faz. Eles tiveram coragem de tomar atitudes de ousadia, que trouxe um grande milagre, uma grande vitória. Se eu quero viver algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Tente, invente, faça algo diferente. Se continuar fazendo as mesmas coisas, eu só terei as mesmas coisas. Não espere pelos outros, decida você hoje mudar, ser diferente, fazer diferença.
fazer, as coisas não. Se eu quero estudar, se eu quero ser médico, se eu quero ser veterinário, se eu quero ser doutor, se eu quero ser pastor, se eu quero ser missionário, se eu quero ser um homem usado por Deus, o que eu estou fazendo para chegar a ser isso? Se eu não fizer nada, eu não terei nada. Não adianta chegar ao final do ano agora de novo, fazer um monte de promessa e chegar no final do ano e fazer mais promessas. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, nada muda. Há uma frase que alguém disse assim: nada muda se você não mudar. Nada muda se você não mudar. É preciso fazer algo diferente. E olha para cá, não espera os outros. O problema às vezes é que a gente fica esperando o outro. Igual casamento, a gente fica esperando ela. Quando a atitude tem que começar, às vezes, de mim. Não espere pelos outros. Se eu fosse esperar pelo outro, o outro passar, o outro fazer, o outro chegar. Não espere pelos outros. Olhe para você, você tem potencial, você tem talento, você tem condições, você é inteligente, você é escolhido de Deus, você é a pessoa amada por Deus, você tem tudo de Deus para vencer, para dar certo. Então não espere por ninguém. Olhe para você, decida por você. Se o outro tocar junto, eu toco. Se o outro cantar junto, eu canto. Se não tocar, eu não canto. Se não fizer, eu não faço. Não é assim. Eu preciso fazer por mim. Se a minha mulher mudar o mundo, se ela mudar, eu também não mudo. Se o irmão fizer, eu faço. Se o irmão não fizer, eu não faço. Se metade for santo, eu também vou ser santo. Se metade não for santo, eu também não vou andar em santidade. Esse negócio de santidade hoje é utopia, maluquice, doidice. Falar em santidade hoje ficou um negócio meio complicado. Mas é preciso fazer a diferença e andar em diferença. Se eu não mudar, nada muda. Irmãos, vale a pena todo esforço quando tomamos atitudes corretas. Vai valer a pena todo esforço quando tomamos atitudes corretas. Olha, eu vou dizer, ouça, Jesus está vendo a sua fé e Ele te honrará. Jesus está vendo, irmão. Jesus viu todo o meu esforço, todas as minhas lágrimas, as minhas lutas, os meus dias intermináveis estudando para passar em concílio, passar no seminário. Jesus viu todas as minhas lutas, todas as minhas orações, quantas perdas eu tive, perdi casa, perdi carro, tudo por conta de um sonho, de um ministério. Mas estou aqui, não desisti. Quando eu olhava para minha casa, assim que eu mesmo construí, eu falei: Deus, eu não acredito que eu tive que perder por causa de um sonho, meu Deus. Eu joguei tudo no sonho e eu perdi, e me enganaram. Pai, me ajuda, me dá fé, me dá coragem. Mas nada desistiu ou me fez desistir de Deus estava comigo. Aleluia. E quando muitos olharam assim, falaram: não, tem gente que balançou a cabeça. Teve gente que não foi nem na formatura, nem no dia da posse, com vergonha de ir. Eu não tenho medo de falar. A vida é feita de obstáculos, e a vida é feita para quem tem coragem. Os 4 amigos tiveram coragem. Não, esse camarada vai sair dessa cama curado. Há um Jesus que cura, ele está aqui ainda esta noite. Há um Jesus que ainda faz milagres. Eu vou repetir só para você não esquecer. Você terá que ter atitudes de fé e de coragem. Se você não mudar, nada vai mudar. Se você não começar a fazer algo diferente, nada vai acontecer de diferente. Vai entrar janeiro e vai terminar dezembro e nada vai mudar, porque eu não fiz nada durante o ano inteirinho de diferente. Eu fiquei olhando para o outro, eu fiquei olhando para as críticas, eu fiquei olhando para as oposições, eu fiquei olhando para os obstáculos. Então eu vou chegar de novo e eu vou ver que eu mesmo não mudei nas minhas atitudes. E eu não vou conseguir ter um ano de um voo mais alto, porque eu não tive atitude para voar mais alto. Eu não fiz nenhum curso para tentar algo. Na fé, na espiritualidade, eu não orei nem 10 minutos a mais
mais do que eu oro, então a minha vida espiritual não aumentou nem um pouco de nível. Eu não li nem um capítulo a mais da Bíblia do que eu li todos esses dias da minha vida. Então, a minha vida espiritual não pulou de nível, continua a mesma coisa na vida espiritual. Eu não vou conseguir viver um ano de voo mais alto. A minha vida espiritual, porque eu não fiz nada, eu fiquei olhando para as laterais, para as críticas, para as barreiras, para os obstáculos, então eu não pulei de nível. Se você quiser aumentar o grau, o nível da sua espiritualidade, o que você fez para isso, nós já estamos movendo. Quantos capítulos da Bíblia você já leu? Quantas horas de oração você aumentou? Se você começou com 5 minutos, aumentou para 10, para 15, para 20. Nada muda se eu não mudar. Irmãos, às vezes não é falta de oportunidade, às vezes é falta de atitude. Às vezes não é falta de oportunidade, às vezes é falta de ser diferente e fazer a diferença. E trabalhar aí em cima daquilo que Deus te chamou para você ser e fazer na sua vida. Focar naquilo que Deus te chamou para ser e fazer, seja no secular, no trabalho, seja no ministério, na igreja. Focar naquilo que Deus te chamou, porque Deus tem um plano, um projeto, algo para a sua vida. E quando eu fico desfocado, eu não consigo voar mais alto, eu não consigo subir de nível, porque eu não passei nem do nível anterior, nem do nível que eu estava, eu quero pular para outro, não dá. A vida é feita de degraus e não de elevador. Então, creia que eu e você precisamos tomar atitudes diferentes para viver algo diferente. Que palavra, irmãos, nessa noite? Que palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida? Eu vou concluir para você. Eu estou fazendo algo que nem mesmo eu imaginava que eu ia fazer. E daqui a pouco eu vou concluir. Fazendo algo diferente, para receber algo diferente. Essa palavra de Deus para a sua vida nessa noite eu vou concluir e você vai entender o que eu disse. Em primeiro lugar, eu disse que os amigos do paralítico não perderam a fé. A fé é o combustível para tirar a gente de qualquer ansiedade ou paralisia. Qual é a sua paralisia? No que você está paralisado? A fé é o combustível, é o caminho para sair da paralisia. Quem são suas amizades? Lembre-se, elas levarão a vitória ou a derrota. Lembre-se, as suas amizades levarão a derrota ou a vitória. Tem gente que não compensa dar, caminhar, estar. Entenda isso. Ou eu mudo, ou ninguém muda por mim. Eu preciso mudar. Tire os seus olhos do problema e olhe para o tamanho do seu Deus, que Ele dará a solução. Não se intimida diante dos obstáculos. Quarto lugar, tenha coragem de tomar atitude diferente. Use todo o seu potencial para isso. Tenha coragem de sair daqui nessa noite e dizer: puxa vida, essa palavra fala comigo. E eu preciso tomar atitude de mudança na minha vida. Se eu não mudar nada, lembre-se, não espere por ninguém. Jesus está com você, esperando para te entregar o milagre. O milagre é provocado pela sua atitude de fé. Se você não provocar o milagre, ele não acontece. Milagre não vem de graça, irmãos. Viu? Não vem de graça. Quase todos os milagres da Bíblia, Jesus olhou e disse: a tua fé, filho, te salvou. Vai. Todos tiveram que tomar uma atitude de fé. Veja o cego: Jesus, ei, cala a boca. Não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, cala a boca, ele não está te ouvindo. Jesus, ele estava mais alto. E Jesus ouviu. A mulher sangue, debilitada, fraca, correndo no meio da multidão, vai e toca em Jesus pela fé.
favor, o milagre não vem de graça, é preciso a gente dar a resposta a ele. Fique de pé, por favor. Eu creio que essa palavra falou com você, e que você possa colocar diante de Jesus nesta hora o seu estado. Eu sei que alguns aqui estão vivendo como estão. Se você conseguir puxar o louvor, eu creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Coloque diante de Deus. Eu sei que você tem obstáculos, quem não tem? Eu sei que você tem lutas, quem não tem? Mas a tua fé, você tem fé. Ninguém, não existe essa frase que não tem fé. Todos têm fé. Ela está aí dentro. Coloque diante de Deus e diga: Senhor, esse é o meu obstáculo. Essa é a minha luta, essa é a minha prova. Talvez sejam os filhos, talvez sejam os filhos afastados de Deus, talvez seja a porta que está fechada, talvez seja o ministério que está paralisado, o sonho que você tem está paralisado, está diante de você esta noite. Nós cremos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti, Jesus. Que o Senhor venha sobre esse homem, sobre essa mulher nessa noite, Pai. Creio que Jesus, coloque diante de Deus, olhe e fale com Ele nessa hora. Ele é cura, Ele é um milagre para a sua vida, para a sua casa. É tudo para nós, Jesus. É tudo para nós nessa noite. Que o Senhor aumente a fé desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa moça. Em nome de Jesus, Pai. Que a fé seja um combustível dentro dele, dentro dela nesta hora. Senhor, sabemos que há lutas, há provas, há dores intermináveis, mas Tu és o Deus que rompe barreiras e obstáculos. Tu és o Deus que rompe barreiras. E nós queremos nessa noite romper pela fé qualquer obstáculo, qualquer incredulidade, frieza dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, queremos fazer algo diferente para que aconteça aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Impulsione ele, impulsione ela, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda dúvida, toda incerteza, todo embaraço no caminho, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que as nossas amizades sejam aquelas que vai nos levar à vitória, à conquista, à bênção, ao caminho reto, ao caminho de justiça, ao caminho da santidade. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta-nos, levanta homens e mulheres de fé nessa noite. Tua palavra diz: agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Que o Senhor possa agir na vida desse homem, na vida dessa família, nessa noite, em nome de Jesus. Rompe os obstáculos, Senhor. Meu Deus, rompe aquele obstáculo da vida da Márcia. Rompe aquelas dores intermináveis, Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda a tua filha, Pai. Restaura a tua filha, renova a tua filha, meu Deus. Que esse obstáculo do câncer venha cair por terra, em nome de Jesus. Seja ela livre, seja ela sarada para a glória e louvor do teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a tua cura sobre nós, o teu refrigério sobre nós, a tua proteção sobre nós, a tua provisão sobre nós, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, tomar atitudes de coragem, de ousadia, de fé, de certeza de que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Olhe comigo e diga: eu creio, porque o Senhor está comigo. E não há nenhum obstáculo vai me impedir de chegar ao lugar da vitória de Deus para a minha vida, porque eu creio em Ti, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Nada é impossível para o Senhor. E o meu sonho, a minha bênção, vai se tornar possibilidade, em nome de Jesus.
Amém? Louvado seja Deus.